Muito bem. Eu vou colocar aqui para gravar para vocês. Cadê? Trocou o Meet? Agora tá todo mundo querendo aprender como é que mexe, né? Aqui. Muito bem. Bom, vocês já devem estar visualizando, que agora aparece para mim aqui a apresentação. Bom, nossa disciplina de matemática aplicada. Como eu falei para vocês inicialmente, essa disciplina ela surge então lá em 2015, 16. Isso. Agora eu vou explicando a nossa metodologia, eu explico como que elas vão ficar gravadas, tá, José? Então, lá em 2015, 16, a coordenação me chamou e falou assim, Rafa, nós precisamos colocar uma disciplina de matemática inicial. Por quê? Nós estamos sentindo necessidade na parte de estatística, na parte de matemática financeira. Os alunos estão vindo com uma carência da parte de matemática. Tá? Então, nós pensamos o seguinte, não, então vamos, o curso de economia, ele já tem, né, essa cultura da matemática aplicada, até porque ele é um curso que tem mais cálculo, né, do que administração. Então, vamos adotar a matemática aplicada também aqui no curso de administração. Então, nós criamos uma ementa, né, que baseasse vocês num conceito básico de matemática, passando por uma parte de funções, uma parte de limites e uma parte de derivadas. Tá? Então, a nossa disciplina, durante esse semestre, vocês vão aprender exatamente isso, né? O que nós vamos aprender? Vocês vão aprender conceitos algébricos, ou seja, nós vamos falar um pouquinho sobre conjuntos inteiros, conjuntos naturais, conjuntos racionais, conjuntos reais, que parece bobagem, né? Mas a gente vai relembrar alguns conceitos que eles vão trazer para vocês uma base lá na parte de funções. Por exemplo, se eu lembrar vocês de um número racional. Vocês lembram o que é um número racional? Alguém pode colocar ali no chat. O que é um número racional? Ou pode abrir o microfone e falar. Sim? Não? Ninguém? Se silêncio é um não. 64 um racional? Pode ser. Pode ser. Se a gente colocar, por exemplo, 64 dividido por 1, pode. Ou 128 dividido por 2, que também dá 64, pode. Número racional, gente, ele tem esse nome aí, mas vocês conhecem ele com fração, a temida fração. Né? Então, o que é um número racional? É uma fração. E vocês lembram que as frações elas não são divisíveis por zero? Ou seja, eu não tenho como pegar, por exemplo, que a Amanda falou ali, o 64, e dividir por zero. Eu digo que isso é conversa de louco, porque o que é uma fração? Quando a gente pensa, eu tenho uma pizza, quero dividir entre 4 pessoas, são 4 fatias, né? É o conceito básico de fração. Então, sempre que a gente pensa numa divisão, é isso. Eu tenho 10 e quero dividir com 2. Né? Então, você pega 10, divide com 2, cada um ganha 5. É assim que a gente aprende, né? Quando a gente fala por zero, é o seguinte, eu tenho 10 e não quero dividir com ninguém, dividir por zero. Isso é conversa de louco, né? Então, por isso que eu digo assim, não existe divisão por zero. Então, esse é um conceito lá de números racionais que a gente leva lá para limites, que a gente usa lá em frações. Então, isso é importante, tá? Então, por isso que a gente inicia lá na conceituação, eu conto uma historinha para vocês de conceitos algébricos. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre funções. Funções vamos ver se vocês lembram. Função linear, função quadrática, função cúbica, função racional, funções logarítmicas, exponenciais. E todas essas funções, elas têm algum tipo de aplicação. Tá? Então, o que é a matemática? O que é o gostoso da matemática? E o que eu quero, o que é na disciplina eu tento vender para vocês? Vocês vão ver que vocês vão... Tem muitos alunos que chegam no final e querem fazer matemática. Tá? Eu peço que vocês tenham calma, continuem na administração, não quero que vocês saiam do curso, tá? Mas vocês vão gostar de matemática, vocês vão ver que são coisas do dia a dia. O conceito de ser matemática aplicada é exatamente isso. Nós vamos trabalhar o conceito,
né? Então, eu vou falar para vocês que é uma função linear, uma linha, por isso que ganha esse nome, legal. Mas onde é que a gente aplica isso, né? Vocês lembram de Bhaskara, da função do segundo grau? Quem é que lembra de Bhaskara? Ninguém? Deixa eu reiniciar aqui, porque eu acho que eu estou sozinho. Sim, lembro. O Vinícius lembra. Sofria muito. Na verdade, vocês sofriam porque vocês muitas vezes não entendiam. Se vocês perguntaram se algum de vocês, porque sempre tem, né? Sempre tem o Joãozinho na sala que pergunta o seguinte: professor, onde é que eu vou usar isso? Não tem? Então, quase sempre você pergunta isso para um professor e ele diz assim: vocês vão usar, estudem, tem que estudar. Ou você usa ele para reprovar aluno, que eu brinco que tem conteúdo que eu não consigo dizer para que eu uso para reprovar aluno. Né? Mas eu vou mostrar para vocês aonde que a gente aplica. Então vocês vão entender, para isso que servia a Bhaskara, isso que quer dizer Bhaskara. Então eu vou mostrar para vocês numa aplicação na área da administração, que é o foco de vocês, o porquê que a gente usa a Bhaskara. Tá? Então, nós vamos quebrar aqui vários mitos e verdades sobre a matemática, tá? E vocês, no final, vocês vão sair gostando. Tanto que a gente considera ela a disciplina, o professor é considerado o malvado favorito, mas depois eu falo para vocês os meus apelidos, porque eu não quero causar uma impressão já de início. Mas a gente vai falar, então, sobre funções e onde que a gente aplica ela, então, dentro da área da administração. Tá? Depois a gente vem com o conceito de limites, e limites, sim, eu quase que utilizo a resposta da professora, Deus quis assim. Né? Para que a gente utiliza limites? Deus quis assim, estuda, aprende, que nós vamos aplicar em algum momento. Na verdade, o limites, ele serve como base para a gente criar as derivadas. Tá? Então, derivadas, o conceito de derivadas, ela vem do limites. Tá? Então, por isso que a gente precisa passar pelos limites, aí a gente não tem uma aplicação, né, maior na área da administração, mas a gente entra no limites para entender e ir para derivadas. O José falou que eu sempre fui ruim em matemática. Não, isso não existe, caiu por terra. Ninguém é ruim em matemática, tá? Vocês só não tiveram uma boa experiência. Tudo vai mudar a partir de hoje, certo? Então, limites vai dar base de derivadas. E derivadas, gente, uma aplicação simples. Quando vocês estão, por exemplo, numa empresa, nós estamos agora falando entre administradores, né? Vocês já saíram do ensino médio, nós estamos falando aqui entre profissionais. Se vocês estão numa empresa e essa empresa quer saber o seguinte, eu quero ter o meu maior lucro, né? Qual é o valor, ou quantas unidades eu vendo, vamos dar um exemplo hipotético, eu vendo brigadeiros, tá? E eu quero ter o meu maior lucro, ou seja, eu quero ter uma maior quantidade de venda para ter o meu maior lucro. Qual é essa quantidade? Tá? Então, é isso que serve a derivadas. É claro que hoje um software, um sistema faz isso, né? Vocês não vão fazer manualmente isso. Mas vocês têm que entender qual é o procedimento. O procedimento utiliza o quê? Derivadas. Derivadas, ele utiliza um ponto ótimo. Né? Ou seja, eu consigo determinar qual é o ótimo que a gente chama que é o meu custo, o meu lucro maior, né? Ou o meu menor custo, né? Então, eu vou conseguir identificar qual é a quantidade de brigadeiros que eu tenho que vender para ter o meu maior faturamento. Faturamento não, meu lucro, né? Porque faturamento e lucro é diferente. Eu posso ganhar muito, ter muita despesa e não ganhar nada. Né? Então, meu lucro, né? Tirando já o meu custo. Então, para isso que serve derivadas. Para mim entender dentro de uma empresa, numa grande empresa, que se eu vender uma unidade a mais, o que isso vai impactar dentro do meu orçamento, ou dentro da minha receita, ou dentro do meu lucro, dentro do meu custo. Tá? Que a gente chama de receita marginal, custo marginal. Ou seja, uma previsão, tipo, eu vendi isso, mas se eu tivesse vendido 1.000 a mais, né, qual que seria a minha vantagem? Né? Então, dentro desses estudos, a gente utiliza o quê? Derivadas. Tá bem? Certo, gente? Estou falando muito rápido. Se vocês tiverem dúvidas, levanta a mãozinha aí. Tá tudo tranquilo? Certo? Beleza. Muito bem. Vamos em frente. Bom, então vocês já sabem que vocês vão aprender. E se eu coloquei que nós vamos aprender, é porque vocês vão aprender. E eu espero, né? Como que vocês vão aprender? Então, nós temos duas formas. A primeira, eu não gosto muito de síncrona, né? Porque eu gosto de dar um pouquinho de glamour. Então, nós temos aulas ao vivo, que seriam assíncronas, né? Isso que a gente está fazendo agora. Teremos aulas ao vivo.
Então, nós estaremos aqui conectados na mesma hora, que, na verdade, acho que eu vou trocar para live, né? Porque é eu falando sozinho, você só olhando, né? Então, acho que eu vou trocar para live, né? Porque ao vivo, pelo menos antes tinha interação. Vocês estão muito quietinhos, mas nós vamos mudar isso. E depois nós temos aulas assíncronas, né? Então, como é que vai funcionar? Aulas síncronas vai ser o que vai ser pontuado para vocês para a parte de presença, tá? Então, pelo regimento da universidade é o seguinte, tá, professor, mas nós estamos no ensino remoto, presença vale. Bom, é ensino remoto, não é EAD. O EAD até não existe presença, né? Você não reprova um aluno no EAD por presença, você reprova só por nota. Mas no remoto, não. O remoto é só um modelo presencial adaptado usando tecnologia. Ou seja, nós temos que seguir todas as regras, né, que a gente tem também no presencial. Então, como que funciona? Vocês têm que ter 75% de presença. Ou seja, se eu marcar 100 aulas, 75 aulas vocês têm que estar presente, certo? Ao vivo. Então, as aulas ao vivo, elas vão contar para a presença de vocês. Para vocês obterem a aprovação, além da nota, é claro, né, que tem que ser acima de 6, além da nota, vocês têm que ter 75% de presença, certo? O que eu falei para vocês no início, a nossa aula sempre será neste link. Tá? Então, eu não encerro a aula, todas as aulas eu vou encerrar a sala, não. Ela vai continuar, eu encerro esse momento e ela continua aberta. Na outra segunda-feira, vocês vão entrar neste mesmo link e estaremos aqui de novo conversando, tá? Então, a aula sempre vai se manter, exceto se der algum erro lá no Google, eu tiver que trocar o nome da sala, tá? Mas eu aviso vocês. Sempre será neste link, tá? Então, sempre será aqui pelo Google Meet. As aulas serão na segunda-feira, tá? Então, toda segunda-feira teremos aula. Nosso encontro 5. Professor, nossa aula é segunda e terça, não é? Sim. E terça não vai ter aula? Na verdade é o seguinte, eu gosto de deixar a aula em stand-by, vamos dizer assim, né? É onde eu coloco as aulas assíncronas de vocês, o material de leitura, os exercícios de fixação da aula que foi síncrona. Então, eu deixo a terça-feira como assíncrona, ou seja, offline, né? Então, a gente não vai se encontrar no mesmo horário, tá? Será toda ela no e-learning, então vocês vão acessar lá a nossa plataforma, vão estar todas as leituras, vídeos, exercícios, tudo vai ficando lá. Então dá para salvar nos favoritos? Claro, sempre será a minha. E é claro, vocês coloquem lá no favorito número 1, tá? Aula de matemática. Beleza, gostei dessa ideia. Vou dizer para todo mundo colocar no favorito. Melhor aula. Então, gente, essa vai ser a nossa metodologia, tá? Ao vivo e offline, tá? Então, nós vamos estar ao vivo na segunda-feira, terça-feira vocês têm material. Professor, nós não estamos entendendo uma parte do conteúdo, nós queremos reforçar, pode ter aula na terça-feira? Claro, não tem problema nenhum. Segunda e terça é a aula de vocês. Por que eu não coloco aula nos 2 dias? Primeiro, sobrecarrega vocês, né? A gente sabe que tem uma exaustão a aula ao vivo, então vocês imaginem, uma das disciplinas, os alunos chegaram e pediram, foi no semestre passado, no primeiro semestre, desculpa. Eles pediam, professor, a gente quer aula todos os dias. A gente, matemática, a gente tem uma grande dificuldade, então a gente quer aula todos os dias. Beleza, eu dei aula todos os dias, não tem problema, porque vocês têm esses 2 horários comigo. Se fosse no presencial, eu estaria com vocês nesses 2 horários. Mas a gente sabe que há uma exaustão maior pela aula ser no celular, né? Tem gente que só olha pelo celular ou tem uma dificuldade de conexão. Então, para não ter uma sobrecarga, eu coloco sempre na segunda-feira ao vivo, na terça-feira offline. Ou seja, se precisar, nós teremos aula na terça-feira, tá? Então, assim, não é a terça-feira eu não tenho aula. Tem. Vocês têm que deixar esse horáriozinho das 8 às 10, se não me engano, reservado, porque pode ser que a gente resolva ter uma aula, uma tira dúvida, um trabalho, alguma coisa assim, tá? Então, as nossas aulas é segunda e terça. Segunda, preferencialmente, nós teremos aula ao vivo, nós vamos nos encontrar, porque vocês querem começar bem a semana, e é claro que eu sei que para começar bem a semana, nada melhor que uma aula de matemática. Então, vai ser segunda-feira, no Meet, e vocês têm que ter 75% de presença. E depois eu mostro para vocês lá no e-learning como é que vai funcionar a questão das presenças, né?
Sim, Vinícius, na verdade, por trás, o servidor que funciona, ele é o Moodle, tá? Só que ele tá com uma carinha um pouquinho mais agradável, tá? Então, ele vai funcionar, tem lista de presença lá no Moodle, que nem o Moodle, exercícios que nem Moodle, tem que anexar, te marcar, então, as ferramentas são a mesma, porque o Moodle é uma plataforma universal gratuita, né? Tanto que a universidade usa até por esse motivo. Só que eu coloquei ele num servidor externo, tá? Então, só para explicar para vocês, o e-learning, ele vai funcionar num servidor externo, não há problema de vazar, porque só tem lá o nome de vocês e e-mail, tá? Não tem dados nenhum de vocês lá, é só nome e e-mail. E um e-mail institucional, tá? Então, ele é um servidor que está na Amazon, por quê? Porque vocês vão ver nas outras disciplinas, quando utilizam Moodle, exatamente essas dificuldades. Porque o nosso servidor, ele funciona lá em Alegrete. E às vezes tem uma dificuldade de energia elétrica, cai, daí no final de semana vocês têm que estudar, o servidor não está funcionando, porque daí os técnicos têm que ir lá arrumar. Então, tá, eu posso reenviar daí depois, tá, Débora? A gente vai rever todos os casos, eu vou entrar lá no Learning e eu vou ver quem ainda não tem acesso e a gente arruma, tá? Sem problema nenhum, tá? Então, pessoal, eu estou colocando nessa plataforma porque eu não quero que vocês tenham perda durante os estudos de vocês, tá? Então, ele vai estar 100% funcionando, tá? Não tem problema de instabilidade e tá tranquilo durante esse 1 ano, tá? Então, vamos ver se... Sim, ele funciona do mesmo jeito que o Moodle, tá? Então, só que daí lá na hora de vocês configurarem, se vocês viram um videozinho que eu explico para vocês lá como colocar, acessar, só tem que colocar rafacferraz.com.br/learn lá no link de acesso e a identificação de vocês é normal. Ele acessa normal via Moodle, tá? Sem problema nenhum. E se vocês quiserem acessar ele pelo celular, ele é responsivo, tá? Então ele fica bem ajustadinho, tá bem legal, tá? Mas se vocês quiserem usar ele no celular, é legal para... Eu gosto muito dessa dica que vocês conseguem baixar o material, então é bem, bem interessante, tá bem? Isso, vocês podem, quando vocês acessam no celular, vocês clicam lá nas 3 bolinhas que tem lá e diz assim, adicionar na área de trabalho. Pronto, ele cria um link, né? Um íconezinho. Pronto, vocês clicam ali. É como se fosse o favorito de vocês, né? Clica lá e vai para o favorito. Então, vocês vão criar só um link. Tem gente que gosta muito disso porque ele não ocupa espaço no celular, né? Tipo, o aplicativo do Moodle entrou na memória do celular e tudo mais. O outro não, ele é só um ícone, né? É um ícone de conexão. Então, é claro que vocês daí vão ter que estar na internet, né? Para conseguir conectar. Beleza? Bom, então o e-learning vai funcionar como nosso material base, tá? Então, todas as aulas gravadas vão estar no e-learning. Eles são organizados por semana, por tópicos, né? Desculpa, não é por semana, é por tópicos. Então, nós vamos entrar no tópicos de conceitos algébricos. Tudo que for de conceito algébrico vai estar nesse tópico. Nós vamos falar sobre funções. Tudo de funções está nesse tópico. Desde aula, exercício, as gravações, vão estar tudo lá. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês lá o e-learning e mostro que ferramentas lá servem para cada um. Certo? Passando aqui, a parte que vocês mais gostam, que mais temem, o que vocês veem no primeiro dia de aula, acho que só por causa disso, né? Eu nem conheci o professor e a disciplina, mas é isso aqui, esse é o importante. Como que nós seremos avaliados? Ou seja, qual é a minha nota? Como que eu vou passar nessa disciplina? Gente, eu divido ela em 3. Participação, trabalho e prova. Tá? A participação, ela é a média que vocês vão fazer entre a presença e a barra de progresso. O que é a barra de progresso? Todo o material que eu colocar lá, vocês acessarem. Quem acessar tudo, quem participar de tudo, quem resolver tudo, vai estar com a barrinha de progresso, que vocês vão ver lá que vai aparecer uma barrinha para vocês, tanto por cento do curso já realizado. Essa barrinha de progresso, ela vai andando. Se você fizer todo o curso, 100%. Então, você tem um ponto. Se você sempre vem nas aulas, beleza, está garantido um pontinho lá na média de vocês. Mas eu vim 70, eu fiz tudo, mas eu vim 80% das aulas. Então, tu tem 0,8 lá na tua média final. Tá? Então, um ponto da nota de vocês está aqui, nessa participação. Tá bem? 3 pontos estão no trabalho de vocês. Tá? Esses trabalhos, depois eu vou mostrar o plano de ensino, tem algumas datas ali que são
previsões, tá? Não significa que nós vamos ter trabalho nesses dias, mas são previsões, né? Que nesses dias pode ser que ele tenha trabalho. Então, esses trabalhos, somando todos eles, vão valer 3 pontos. Trabalho é listinha de exercício, né? Tudo mais. Então, resolveu, tem 3 pontos. Resolveu e acertou, né? Claro, tem 3 pontos, tá? E depois, é claro que vocês vão acertar. E depois tem a terceira fase, que é a prova. Daí essas sim são 2 e tem as datas já marcadas. O bom de ser a primeira aula é que eu posso marcar a data e agora vocês falam para os outros professores, ó, nesse dia eu já tenho prova. Então as provas de matemática vão ser no dia 26/7, que é a primeira fase, ou seja, daqui a um mês e um pouquinho, tá? E depois no dia 27/9, que é a última prova. Então são 2 provas, cada uma também valendo 3. Então, ó, nós temos 3, 3 e 3, que são 9, com 1 ponto de trabalho, 10. Beleza? Dúvida aqui, gente? Tá bom essas datas, não é aniversário de ninguém? Meu Deus, não. Relaxa, Débora. Você já se preocupa. Tipo que eu não gosto de falar de nota, vocês já acham que é o fim do mundo. Gente, eu não me preocupo com o número, tá? Eu não olho aqui as letrinhas, porque só tem as letrinhas e a única que tem foto aqui é a Camila. O resto tudo é um monte de letrinha. Ah, não, tem mais uma aqui, ó. Só que tá dentro dos mais 19, não consigo ver quem é. Eu não me preocupo. Até vou fechar aqui para ver se aparece mais. A Amanda e a Mariana. Ah, e a Stephanie também. Então, ó, eu não vejo vocês por fotinho ou por letrinhas, tá? E nem por números. Eu vejo pelo conhecimento que vocês conseguiram durante a disciplina. Qual é a lógica? Vocês têm que ter 60% de aprendizado. O que é o 6? O que é a nota 6, gente? 6 significa que de 10 coisas que eu falei na aula, 6 vocês têm que ter entendido, certo? Então, de 10 conteúdos, 6 você tem que ter domínio. Isso é 60% de conhecimento. Então, é isso que eu vou avaliar. Para mim, vocês entraram com conhecimento 0. Vocês têm que sair daqui com conhecimento 10. Tá? Então, eu vou avaliar o progresso de vocês durante o curso. Tá? Então, assim, se quer que ligue, pode ligar. Para mim, eu acho maravilhoso, porque daí eu não me sinto tão sozinho, porque eu estou quase fazendo uma live, né, aqui no Instagram. Eu vou começar a fazer live no Instagram em vez de dar aula. É isso aí, Leonardo. Pode entrar quem tiver câmera, eu não obrigo, tá, gente? O que acontece? Tem gente, eu não gosto de mostrar casa, eu não tenho webcam, minha internet é ruim. Beleza, gente, não tem problema nenhum. Mas quem quiser ligar, para mim é uma maravilha. Parece que eu não estou sozinho. Eu fico falando de lado aqui porque a tela fica mais aqui. Mas aí, Leonardo, parceiro, isso aí. Quem mais quiser ligar a câmera aí, liga, gente. É uma maravilha. Vocês vão ver que tem professores que quase que obrigam vocês, hein? Mas entre nós. Depois eu corto essa parte da gravação. Porque, na verdade, se imagina, né? A gente está 1 ano e meio já sem ver aluno. Gente. Vocês têm que ter dó do professor. Então, a gente fica carente, a gente quer conversar com pessoas, parece que a gente está conversando só com uma televisão. E eu brinco, com todo respeito às religiões, eu brinco que isso é uma mesa mediúnica tecnológica, né? Do nada, assim, uma vozinha de um espírito fala, não entendi, daí eu repito, mas parece isso, estou com uns espíritos aqui no meu ouvido. Agora lendo, né, porque vocês nem falam, vocês são tão quietinhos que nem falam. Então, gente, vergonha do primeiro dia não tem que ter, eu também tenho, daí tô aqui, de câmera ligada, não dá para ter vergonha, não. Vocês têm que se conhecer, gente. Daqui a pouco, sabe que esses dias eu cheguei que vocês me enxergam, né? Vocês veem quem eu sou. Esses dias eu cheguei numa farmácia e aí tinha uma moça me olhando. Eu gosto de contar causa, tá? Outra coisa. E eu tô tomando café também, ó, não tem problema. Apareceu, ó, tomando café também. Então, eu cheguei e uma moça tava me olhando. Daí eu já tava desconfiando, né? Será que tá achando que eu tô roubando alguma coisa? Porque quando um atendente de algum lugar fixa o olho em ti, porque eu já acho que eu roubei alguma coisa, né? Mesmo sabendo que eu não roubei. A gente não é culpado, mas a gente já sente a culpa. E daí ela falou: se o senhor não se chama Rafael, e eu, o que eu fiz dessa vez, né? E ela, não, eu sou sua aluna. Eu, você é uma daquelas bolinhas que estão lá na minha tela, prazer. Mas eu não tenho como ver vocês. Então, se vocês cruzarem por mim na rua, vocês têm a vantagem. Vocês podem me atirar até uma pedra, não sei quem é. Então, por isso que é bom que liguem a câmera, né? Pelo menos eu vejo quem foi. Aí, José, isso aí, tomando mate. Essa é a ideia, gente. É bom até para vocês se conhecerem. Sabe que depois a gente descobre que vocês vêm. Depois eu disse que eu ia fazer um brick da sala, né? Que uma vez eu
eu descobri que tinha gente que vendia brigadeiro. E daí eu sempre dou o exemplo do brigadeiro, porque eu sempre lembro dessa aluna. Depois, um dia, ela me... eu vendo brigadeiro. A sala inteira já estava começando a comprar dela. Então, assim, é legal fazer até essa interação, vocês conhecerem, ver quem são. Eu sempre tinha o costume de dizer, Isabela, se apresenta, Eduarda, se apresenta, Tatiana, se apresenta. Mas eu sei que vocês vão morrer de vergonha, né? Eu só faço isso com as turmas menores, né? Senão também a gente vai ficar uma manhã inteira se apresentando. Mas é legal fazer essa interação entre vocês, se conhecerem, né? E o professor também conhecer. Escrevam lá no perfil de vocês. Eu sou a única da roça aqui. Não sei, Eduardo, você sabe que eu tive uma colega no doutorado que se chamava Dessler. Não era Drescher. Não era Drescher. E ela era de Agudo. Eu também não sou de Livramento, tá, gente? Quem não é de Livramento aqui? Bagé. Quem não é de Livramento aqui? Quem não é de Livramento, escreve aí. Da onde que é? Só para nós saber quem está de fora de Livramento aqui. Ou quem não está em Livramento, né? Às vezes, eu sou de Livramento, mas estou em Rondônia, gente. Nós passando um frio, deve estar no maior calor, hein? Coronel Bicaco. Coronel Bicaco é no interior aqui do Rio Grande do Sul, né? Pro lado de Santa Rosa. Né? Pro lado de Santa Rosa. Santa Rosa. Né? Coronel Bicaco. É pro lado de Santa Rosa? Perto de Juí, né? Eu até tenho um primo que talvez vá morar aí no Banrisul, ele trabalha perto de Juí. Natural de Santo Ângelo. Você mora aqui em Livramento? Natural de Santo Ângelo. A família da minha esposa é de Santo Ângelo. Conheço Santo Ângelo, terra missioneira. Quem mais? Vamos ver de onde que eu conheço. Conheço São Paulo, conheço... Tá de São Paulo. São Paulo, capital? São Paulo, Eric? Então, nós temos um de fora. Vamos começar aqui para ver quem não é. Bagé. Stephanie de Bagé, Coronel Bicaco, Rondônia. Acho que Rondônia você vai ganhar o título da mais distante. Bagé, São Paulo. Não, aqui. Carol, você também é de Coronel Bicaco? Não é não, Débora, eu também. Porque você também é de Coronel Bicaco? Eu também é. Gente, eu sou de uma cidadezinha chamada Santiago, que é no interior também aqui, então não se preocupe. A agro é agro, né? Agro é pop, agro é tudo. Tanto que eu fiz engenharia agrícola, né? Então tá tudo tranquilo. Então estamos tudo no mesmo meio. Sou da roça. Da onde, Carolina? Agora fiquei curioso da roça. As pessoas falam da roça Jaguari. Se tu falar que é de Jaguari, não é roça, né? Só vamos continuar se a Carolina falar de onde ela é, tá? Sem pressão aí, tá, Carolina? Não tem problema. Na zona rural. Na Débora, né? Na faxina. Mas a faxina já nem. Onde é que é a faxina aqui? Eu acho que nem é interior. Faxina. Onde tem o trevo lá, né? O trevo da faxina. Então ali é. E tá. Não, mas nós temos até colegas que são. Alegrete, trabalhei 6 meses na universidade em Alegrete. Muito andei na Praça dos Patins, era a única coisa que tinha para fazer, né? Na cidade do Alegrete, dar volta na Praça dos Patins, né? Quem conhece Alegrete sabe. O exercício físico é ao redor da Praça dos Patins, que eu nunca vi pato, mas dizem que tinha, né? Então, era a única coisa que dava para fazer no Alegrete. Atravessar a ponte, fazer a volta e voltar para a universidade. É legal. Bom, é legal, viu? A gente já viu a diversidade, mas vamos dar o título da mais distante para Rondônia. Isso aí, acho que, como um acordo, Rondônia ganhou em segundo lugar em São Paulo, e depois nós temos os gaúchos, né? Daí Coronel Bicaco, acho que ganhou aí de distante. Mas que bom, sejam bem-vindos à universidade. E pelo jeito os demais são de Santana Livramento, é por isso que eu preciso ver o rosto de vocês, porque, né, se... né, depois de uma prova, esteja andando na rua, né,
voe uma pedra, pelo menos eu consigo identificar quem foi, né? Por isso que é brincadeira, gente. Vocês não vão me tirar pedra, eu espero. Bom, então, gente, depois eu falo meus apelidos. Se falarem mal da disciplina, é mentira, tá? Invejosos que não fizeram. Meu e-mail de contato é rafaelferraz@unipampa.edu.br. Qualquer dúvida, mandem ali. Vocês podem entrar lá no e-learning, tem um chatzinho e me mandar também, não tem problema nenhum, eu vou responder vocês, tá? Às vezes eu demoro, tá, gente? Porque assim, o e-mail é uma coisa assim que tá meio em desuso, né? Porque as pessoas que têm WhatsApp, elas já mandam um e-mail, já avisam no WhatsApp, eu resolvo, já pelo WhatsApp fica lá como não lido. Mas mandem que uma vez na semana lá eu dou uma limpada geral nele e respondo vocês, tá? Mas pelo mudo, às vezes é um pouquinho mais rápido, tá bem? Bom, vou mostrar para vocês aqui o nosso e-learning. Se vocês já acessaram, compartilhar esta guia. Muito bem. Então, gente, pensando um pouquinho, né, nessa questão de estabilidade, deixar algo mais estável, né? Esse aqui é o nosso ambiente, tá? Então, o nosso ambiente ele vai funcionar da seguinte forma. Vocês entrarem, deixa eu voltar aqui na página inicial, porque eu não sei como é que é a página inicial para vocês. Mas quando vocês acessam, acho que deve de aparecer os cursos que estão disponíveis, né? Então, essa matemática aplicada aqui, se vocês tentarem entrar, vai dizer que vocês não têm acesso. Ela é da economia, tá? Por isso que tem CE. Tá aqui, ó, ciência econômica. Essa matemática aqui também é da economia. Essa estatística é das relações internacionais. Essa é de vocês. Ó, desadministração, matemática aplicada a ADM. Então, vocês vão ver nesta aqui, quando vocês acessarem. Eu não sei se aparece todas para vocês, tá? Porque na minha visão como professor aparece todos, mas a preocupação de vocês entrar nesta aqui, tá? Vocês já estão matriculados nela, tá? Então, se vocês entrarem, vai ser automático, vocês vão entrar para cá. Beleza? Bom, então aqui, essa é a parte inicial de vocês. Eu vou tentar mostrar aqui como vocês enxergam, tá? Deixa eu colocar como estudante. Beleza. Não disponível. Tá. Era para estar invisível pelo aí. Aparece os 4, né? Mas não disponível. Era para ele não estar aparecendo. Bom, depois eu configuro. Então, gente, é o seguinte. Quando vocês entrarem no Moodle, aparece os 4 cursos. Ah, tá. Entra sempre lá no da administração, tá? Nos outros, eu acho que não vai ter acesso, né? Não vai permitir vocês. Aqui é o seguinte, ó. Nós temos a sala de aula, link. Ou seja, professor, eu esqueci qual é o link da nossa aula. Entra lá no e-learning e clica aqui que vocês já vão ser direcionados para cá. Tá? Então, se eu clicar aqui, vocês vão ver que automaticamente ó, eu vou ser encaminhado para essa aula que nós já estamos tendo aqui. Tá, ó, que aparece, ó, essa é a nossa aula. Tem tantos participantes. Tá? Então, ó, eu esqueci, beleza. Vem para cá, que aqui não tem como vocês esquecer. Tá? Então, não deixei salvo nos meus favoritos, que nem o colega falou, que é deixar favorito, matemática, disciplina favorita. Beleza. Entra aqui no e-learning e clica aqui que a gente vai... vocês são direcionados para lá, tá? Pasta de arquivos, vocês vão ver que está em branco. Por quê? Porque durante o semestre eu vou fazer toda a aula no quadro, tá? Então, eu vou até tentar entrar aqui num para mostrar para vocês como é que ela funciona. Toda aula eu tenho um plugin que eu faço na tela. Então, eu vou escrever, vou mostrar para vocês tudo. E daí eu tiro print de todas essas telas. Tá? Porque daí, professor, não consegui copiar, ou eu estou no celular, é muito pequenininho. Né? Não é o conteúdo em si, tá? É a tela do computador, só a tela, tá? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês como que ela fica. Porque assim, eu estou no celular, daí tinha alguns alunos que falaram assim, professor, vou colocar o print de tudo que está na tela e vou colocando ali. Professor, eu não consegui gravar porque eu estava na tela do celular. Tá? Então, ó, ela vai ficar salva. Esse aqui é um exemplo de tópicos, tá? Ela vai ficar salva assim, ó. Então, a aula 1 que eu dei para vocês vão clicar aqui, daí tá todos os prints da tela.
Então, essa daqui é a minha tela de aula. Não sei se vai aparecer aí para vocês. Ó, mas essa é a tela da minha aula, tá? Claro que aqui é álgebra matricial. Isso aqui é matemática 2. Mas então, ó, eu faço... Essa daqui é a minha tela, que eu vou explicando, vou fazendo isso aula a aula. Essa aqui é minha letra. Quer dizer, isso aqui é digitado, né? Não dá para enrolar vocês. Mas isso aqui é meu zoom. Feito com mouse, né? É bem mais bonito. Mas então eu vou fazendo aqui. Ah, mas eu estou no celular, eu não consigo ver direito. O que é aquele númerozinho que está embaixo daquele A ali, professor? Ah, então você tem print, você pode dar zoom, você pode, né, estudar depois, na hora que você vai estudar, ou passar para o teu caderno lá que está melhor a resolução, né? Então, tu pode baixar, pode... Ah, eu nem quero ter caderno, né? Porque aqui quem não, quase nem precisa mais ter caderno, né? Você vai salvando aqui. Ah, tá aqui, aquilo lá é um A32, que eu não estava entendendo lá no celular. Beleza, tá? Então, vocês vão ter acesso aqui nessa pasta de print. É exatamente isso. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui no chat. Estão vendo da minha letra? Tira a print do que eu não coloco lá. Espero aprender isso. Eu pensei mesmo. Aprender. Jesus, pensei que nunca mais ia ver matriz. Não, gente, aquilo ali é de outra disciplina, tá? Não é de vocês. Vocês não vão ver matrizes, não. Não se preocupem, tá? Não se preocupem que aquilo ali não é de vocês. Aquilo ali é a matemática 2 para os economistas, tá? Então, eu não sabia que já ia assustar vocês com uma matriz, que é a parte mais fácil. Então, agora, eu fiquei assustado. Só quero dizer para vocês que eu fiquei assustado, mas tudo bem. Lista de presença. Então, toda aula, eu vou colocar aqui para vocês. A aula de hoje. Vamos fazer um teste aqui. Não está valendo ainda, tá? Mas toda aula vai aparecer aqui para vocês. Aula do dia tal. Daí vocês vão entrar aqui e vão registrar presença. É aqui que vai contabilizar os 75% de vocês. Tá? Então, professor, no início da aula o senhor libera? Isso daí só quem tiver ao vivo acompanhando ali vai saber, ok? Então, do nada, gente, entrem lá que vocês têm a presença. Vocês têm que entrar no Learn e marcar. Gente, é vocês que marcam, não sou eu, tá? Ah, professor, me dormi, né? Que é uma frase aqui da fronteira. Me dormi, não vi. Ah, você dormiu, tá com falta. Né? Não era para dormir. Então, a presença é algo que vocês vão colocar, tá bem? Eu vou falar para vocês, vocês vão entrar. Eu não ajusto, tá? Então, que fique gravado aqui. Professor, que no final da aula, todo mundo começa assim, ah, professor, eu esqueci de marcar. Ah, não deu. Não sei. Né? Porque... eu falo isso por quê? Porque no primeiro semestre eu fazia chamada. Daí eu terminava a aula, o que acontecia é que tinha 12 alunos, isso aconteceu, gente, tinha 12 alunos ainda na minha aula, eu já dei tchau, boa noite, tchau, 12 alunos ainda ali, eu tchau, gente, vou desligar, eu tchau, vocês querem falar comigo? Tchau, e nada. Na verdade, eu fui entender que o quê? Aqueles 12 alunos eram um corpo presente. Na verdade, corpo presente nada, né? Era só ao vivo. E como eu não fecho a sala, eu só saio. No outro dia eu entrei, tinha 7 ali ainda, dos 12. Ou seja, eu não sei como, porque daí a pessoa tá online na minha disciplina o resto da vida. Ele deve ter um computador só para matemática lá. Deixa logado, o professor sempre vai me ver aqui, deu. Então, gente, por isso que eu instituí esse método. Do nada eu vou colocar assim, ó, entra aí e acessa a presença de vocês, tá? Porque eu quero ver se vocês não estão dormindo, né? Até agora eu só tenho certeza do Leonardo que não está dormindo. Os demais, não sei, pode estar olhando a Fátima Bernardes ou, sei lá, a Ana Maria, não sei que está dando esse horário. Fofoca num outro canal, então ele mandou o link no e-mail institucional. Isso, onde eu encontro o Learn? Gente, vocês vão encontrar no e-mail institucional de vocês, tá? Eu cadastrei o e-mail, eu tenho o e-mail pessoal de vocês também, lá no relatório do Moodle, lá do Guri, da universidade, vinha o e-mail pessoal. Mas, por padrão, a gente está utilizando o e-mail institucional, tá? Ainda não liberei, tá? Então, hoje não tem presença ainda, tá? Então, é só para... Se vocês querem fazer um teste, eu libero aqui. Deixa eu só criar aqui, então. Vou tornar para o meu papel. Tá, se você não está conseguindo, a gente vai ver agora todos os casos de quem não está conseguindo. Então, quem não está conseguindo, levanta a mão.
Porque daí quando levanta a mão, ele vai para uma ordem de atendimento, tá? Então é tipo fichinha do SUS. Então levanta a mão ali, que eu vou de um por um dos que levantaram a mão ali, que não conseguiram acessar, tá? Eu consigo ver, tá? Vocês também vão conseguir visualizar. Então, sempre que eu liberar aqui, quando vocês fizerem a autopresença, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu só vou adicionar aqui uma aula ao vivo. Então, hoje nós começamos às 10. E eu vou dizer que nós somos até o meio-dia. Eu sempre coloco assim, aula ao vivo. Aula ao vivo. Vou colocar aqui. O que teve na aula? A apresentação. Então, sempre coloco o que era a aula de hoje, tá? Muito bem, e devo colocar aqui, ó, marcação automática, sim. Ou seja, vocês mesmos vão dizer que estão presentes. Beleza. Quem quiser agora entrar no e-learning e clicar aí no presença, vocês vão ver que vai aparecer isso aqui para vocês, ó, aula ao vivo. Ah, beleza, Vinícius, eu concluí o meu em 2000 e... Não vou... Deixa eu ver quando é que eu concluí, porque agora eu já fiquei pensando, já tenho 7 anos de universidade. 13 de doutorado, 2 de 10, 12. 2 de mestrado, mais 4 de graduação. 15 anos que eu terminei o ensino médio. Então, isso foi em 2000 e... Então, tu terminou em 2017, eu terminei bem antes. Tá tudo bem. Não tendo feito pedagogia, daí a pedagogia não, magistério não tem matemática assim, é zero, né? Então, mas, assim, ó, uma das coisas que eu falo para vocês, eu sou bem tranquilo, se vocês tiverem dificuldade, eu vou relembrar vocês, eu paro, falo de novo, explico. É muito difícil vocês conseguirem me tirar da paciência, exceto quando vocês não estudam. Né? Agora, se vocês não estudarem, eu fico bravo. Então, assim, é bem tranquilo, tá? Quem tem se formou há mais tempo, quem se formou em 2021, que eu vi ali, que o pessoal colocou... não, 2011, desculpa. Tá, 2021, quem terminou em 20, eu sei que vai ter uma carência ainda maior do que esse povo que se formou lá em 2018, 19, 11, tá? Então, às vezes, né, isso não quer dizer, tá? A Stephanie fez faculdade de 2019, terminei a faculdade, mas não vejo matemática desde 2016. Técnico em controle ambiental, tanto ainda não tem TCC para apresentar. Controle ambiental deve ter matemática. Educação física, licenciatura. Minha esposa é formada em educação física agora esse ano até. E não tem nada de cálculo. Eu brinco que você sabe contar até 15, né? Não 20, 4 de 20. Brincadeira, né? Só quando eu quero brigar com a esposa, eu falo isso. Você sabe contar até 4 de 20. Deu. Não, cálculo não tem. Na educação física. É só o 4 de 20. Fazem 4 séries de 20, né? 4 de 10. 4 de 25 já dificulta, né? Educação física, licenciatura, controle ambiental. Controle ambiental deve ter um pouquinho de cálculo, né? Estatística, alguma coisa assim. Cálculo de volume, não? Área, né? A área tem que ter. Né? Não, é uma brincadeira, né? Que nem pedagogo. A minha cunhada é pedagoga, né? Eu gosto de fazer inimizade com a família, vocês devem estar pensando, né? Mas a minha cunhada é pedagoga e ela odeia matemática. E o curso dela, se vocês pararem para olhar, não sei se tem alguém aqui da pedagogia, né? Não tem preconceito com nenhum, todos são... não. Se passou em matemática, já está no bônus, né? Reprovou em estatística, ali o José falou. Mas a pedagogia, eu digo que é algo que a gente tem que pensar lá no ensino, vocês aprendem que zero é nada. Né? Daí vem a criancinha e tem que aprender o 10. Tá, mas é 1 e 0 que não é nada. Como é que vai me dizer que é mais que 9? Dá uma confusão, né? Nem eles sabem. Eu faço magistério. E daí, Gabriel, você vai concordar comigo. Tem matemática? Não. Tem história da matemática, como fazer quase que um beabá da matemática. Né? 1 é 1, 2 é 2, 3. E quando chega no 10 é 10, mas 0 é nada. Então, assim, quem faz magistério tem uma das maiores dificuldades, tá? Mais dificuldade do que o pessoal que se formou em 2011, tá? Então,
Mas não tem problema, tá? É didática da matemática. Exatamente. Não tem matemática em si, né? Que é meio estranho, né? Você ter didática de algo que você não sabe. Mas isso é, isso é uma reflexão, né? É que nem ciências contábeis. 4 semestres sem mais um técnico informático. Ah, técnico informático você deve ser bom em matemática. E não vem se fazer. 4 semestres ciências contábeis também tem cálculo, né? Tem matemática, eu acho, inicial, tem. Você não tem matemática nas ciências contábeis? Agora vou fazer uma pergunta. Tem matemática 1, não tem? Nas contábeis? Pois é, você pode aproveitar, né? Você não precisa fazer a disciplina. Se você já foi aprovado em matemática, você pode aprovar. Né? Mas é claro que sempre é bom, né? Refazer. Que é um outro olhar, né? É isso, exatamente, Eduardo. É mais voltada como o aluno aprender do que. Ih, perdemos uma guerreira. Já ficou com medo? Não, vai seguindo a disciplina aí. Depois tu tenta aproveitar. Não perdeu a guerreira. Não, mas às vezes deu a ideia, né? Perdi a clientela. Não, mas é pro bem, né? Mas eu gosto assim, ó, se você quiser fazer a disciplina, ver como é que você vai sair, né? Pelo menos é conhecimento, né? Conhecimento não mata ninguém. Pode deixar depressivo, matar não mata, né? Depressivo para fazer trabalho e tudo mais. Mas ver que não vai, sei lá, alcançar médio, alguma coisa, aproveita. Mas eu gostaria, né? Continuar aí com a gente. Eu tentei vender meu peixe, mas não perder o cliente, né? Ainda bem que eu não perco, ainda bem que eu não recebo por reprovações, né? Dá para vontade de tirar uma pedra. Pode ter uma vontade de uma pedra, daí tu já lembra que eu te dei a dica que tu pode aproveitar, né? Então, pensa bem antes de tirar pedra. Não, mas é uma ideia, né, Eliane? É bom para reforçar, né? Eu não sei como é que foi a tua experiência na matemática, né? E outro aproveitamento tem que ver se você tem 60% da disciplina. Então, se você teve conceito algébrico, funções e limites, por exemplo, já mata, tu já consegue aproveitar, que tem isso também, né? Então, segue aí e manda teu pedido, né? Pelo menos tu pode acompanhar a disciplina despreocupada, né? Por questão de nota. Faz teu pedido. Se aprovarem, beleza. Se não aprovarem, tu continua a disciplina, né? Eu não me lembro quando é que é a data, tá? Mas eu acho que é por logo, tá? Tá no calendário acadêmico. Beleza? Muito bem. Vejam só. Eu consigo acompanhar quem já marcou a presença aqui. Ó. Todos esses que estão em vermelhinho é porque não marcaram a presença. Os que estão em azulzinho é porque já se autorregistraram. Eu consigo saber quem são os alunos e vai me dar aqui da disciplina, todos. Deixa eu ver se são todos aqui. Estão todos aqui. 36 alunos. 16 estão presentes. Tá? Então, sem fugir do assunto, todas as pesquisas serão acessadas por aquela plataforma do Learning. Não, aprendi a mexer na plataforma, tô perdido. Não, ó, Stephanie, assim, só o Rafael, tá? Eu criei um curso até para ensinar vocês a mexer no Moodle e criei o meu, né? Só de sacanagem. O Moodle é o mesmo, tá? O que vocês, a única diferença que tem é o visual, tá? Então, o visual deste curso aqui tá diferente do da universidade. No demais, No demais, é tudo igual. O que muda? O que muda é que no Moodle vocês vão acessar e é uma coisa embaixo da outra. O que muda aqui é que eu tenho abas aqui já fixas, isso aqui nunca vão mudar. Todo material que for fixo vão ficar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui é avisos, mas eu não uso aviso. Então, tudo que for vai ficar aqui, tá? Material, plano de ensino, lembrou? Tá aqui. Marcar presença? Tá aqui. Arquivo tá aqui. Cuide em outra coisa. Quem acessar pelo celular, vou acessar pelo celular aqui, tá? Acessar pelo celular não, né? Vou mostrar como se eu tivesse no celular. Ó, se eu tiver no celular, vai ficar assim.
que acontece? Às vezes o celular é responsivo. Professor, eu não estou achando a presença. Daí tem aluno, onde é que está a presença? Ah, Laura, tu está no celular, peguei. Ah, onde é que está a presença? Está no celular, né, Laura? Se você está no celular, vai aparecer assim como está na tela agora para vocês. O que acontece? Vocês vão ter que clicar aqui, ó. Tira esse volume aqui. Aqui, ó. Opa, aqui. Aqui, ó. Nessa seta aqui vai aparecer presença para vocês, tá? Não achou? Você está no celular também, Débora? Ó, entrou lá, clicou e eu não. Então, se você não está no celular, a tua visão é essa aqui. Daí tá aqui, ó, presença. Deixa eu ver. Então, vamos por partes. Eu mandei um link para vocês acessarem o Rafa, o e-learning, né? Daí tem que acessar. Ah, entendi. Você vai entrar lá no seu e-mail e vai ir para um link, tá? Daí ele te mandou uma senha provisória. Você pegou essa senha e colocou lá? Vamos por partes. Quando colocar lá, ele vai pedir para você colocar uma senha nova. Não? Ah, é isso aí. Tem que olhar lá no teu spam o link. Ah, você disse que perdeu o link, né? Foi você que perdeu o link? Tá, beleza. Você levantou a mãozinha? Que daí eu vou ali agora revisar os casos. Então, aqui na lista de presença tá a presença de vocês, tá? Beleza. Eu já olho lá os que levantaram a mão para a gente fazer a... Eu vou conferir lá com vocês, tá? Então, aqui a presença. E esse daqui também é o nosso pacto, tá? Então, a gente tem que sair daqui e entrar lá para confirmar. Não, não precisa sair. Você pode abrir uma aba no lado, né? Você abre uma abinha no lado ali, né? Uma aba nova aqui no Chrome de vocês e acessa lá a presença, tá? Beleza? Ou se tiver no celular, né? Minimiza um, abre outro e entra lá. Ou quem que tinha perguntado aqui que estava mexendo no Unipampa? Que eu estava explicando que a única diferença é visual, tá? Mas como enviar trabalho, como mandar mensagem, tá aqui, ó, é igualzinho, ó, mandar mensagem, tá aqui. Como mandar trabalho, vai ter os trabalhos ali, fóruns, vai ter tudo, é igual, tá? A única diferença é visual. Por trás, o funcionamento é o mesmo, tá? Então, o que vocês viram lá no curso, tá valendo aqui também, tá? Vai ter sempre o link da aula no e-mail. O link da aula é sempre este que nós estamos agora. Vou reforçar. Esse e-mail, esse link que a gente está, essa sala de aula que a gente está agora, é a aula que nós vamos ver todo o semestre. Se vocês não sabem qual é, tá aqui, ó, sala de aula link. Então entra no e-learning, entra aqui, vocês vão cair aqui de novo na sala de aula, tá bem? Então, professor, eu tive que sair para poder marcar presença, tá? Sai, entra no e-learning, marca presença e volta aqui. Clica aqui e volta para cá, tá bem? Então, sempre a sala de aula é isso aqui. Os arquivos vão estar aqui. Presença, quando eu falar para vocês, corram lá e marquem presença, vai estar aqui. Plano de ensino, tá aqui. O que é o plano de ensino? Esse é o principal da gente. Por quê? Nesse aqui é o nosso pacto, nosso acordo, tá? Agora é nada, Débora, espera um pouquinho, que eu já vou falar com vocês ali para acessar, tá? Então, eu só vou terminar de explicar o que tem aqui no Moodle, tá? Então, ó, sala de aula, pasta dos arquivos, presença e plano de ensino. Isso aqui vai estar sempre aqui. Na dúvida, vocês têm como consultar. E depois o conteúdo vai estar aqui embaixo. Conjunto numéricos, funções, limites e derivadas, tá? Então, tudo que é conteúdo eu vou colocar para vocês aqui, tá? Então, vamos lá. No plano de ensino, que eu quero mostrar para vocês rapidamente, é o plano aonde a gente vai... Eita, vamos aumentar isso aqui. Esse plano de ensino é o nosso pacto, tá bem? Então, nesse plano de ensino, tem um cronograma de como que vai funcionar o nosso semestre, tá bem? Aqui tem todas as informações que vocês precisam. Primeiro,
A ementa. Ementa é o que vocês vão aprender, aquilo que eu falei, ó. Vocês vão aprender conjuntos numéricos, propriedades. Depois nós vamos falar sobre funções, sobre tipo de funções, como que a gente representa elas no gráfico, como que a gente aplica elas. Depois nós vamos falar sobre limites e continuidades, que é aquilo que eu mostrei para vocês, e por final nós vamos falar sobre derivadas, as suas regras e como aplicar elas. Beleza? Então, nós vamos ter esses 4 tópicos durante a nossa disciplina. O objetivo da disciplina, os objetivos específicos e a metodologia, que é aquilo que eu falei para vocês. Nós estamos no ensino remoto, a nossa aula vai ser lá no Rafa Learning. As aulas vão ser todas no Meet, tá? O link é esse que já está aqui na aula de vocês. Os horários da nossa aula é segunda e terça-feira, conforme está pactuado lá no nosso calendário. Segunda-feira, ao vivo. Terça-feira, não é ao vivo, tá bem? Álgebra financeira, estatística e probabilidade, análise de derivados. Acho que vou... É isso aí. Tudo aqui, acho que vai, exceto a parte de estatística. Os demais a gente vai ver aqui, Tatiana. Depois as atividades de recuperação, os vídeos, que é os vídeos que eu vou deixando para vocês. E aqui, o nosso processo de avaliação, que é aquilo que eu mostrei para vocês lá na apresentação. Então, tá tudo aqui escrito, tá? Então, ó, na dúvida, como é que o professor vai nos cobrar mesmo? Tá aqui, ó, tá escrito. Então, ó, nós vamos fazer participação, que tem peso de 1 na média. Depois nós temos os trabalhos, que são trabalhos que vão ser divididos ao longo do semestre. Depois nós temos a prova 1 e 2, que são aquelas 2 provas que nós temos marcadas, que eu falei para vocês, tá bem? Tá aqui a data, agora eu vou mostrar para vocês o cronograma. E a média final de vocês, que é aquela parte que eu falei para vocês, né, que todo mundo gosta de saber, é 3 pontos da prova 1, 3 pontos da prova 2, 3 pontos dos trabalhos e 1 ponto de participação, fechando 10 pontos, que é isso que vocês têm que obter. Lembrando que vocês têm que ter 75% de frequência. Gente, eu tive aluno que tirou 9 e reprovou. Professor, mas ele tirou 9. Beleza, ele tirou 9, mas não ia na minha aula. Certo? E por ler, né, eu não posso fazer nada, né? Tem que estar na aula. Isso é coisa da universidade. Porque esse registro de presença eu lanço lá para a universidade. E é a universidade que vai dizer se vocês foram aprovados ou não. Tá bem? Então, assim, não é o Rafael, tá? Não quero me tirar pé por causa disso. Mas a questão é que vocês não marcaram, ou vocês não estavam, e mesmo sendo remoto, vocês têm que estar presente, tá? Então, eu vou contabilizar pela aula ao vivo, tá? Então, vocês não podem perder. De segunda-feira, iniciar de bem com a vida, de bem com a semana. Então, ó, nós começamos, daí tem aqui todo o cronograma. Dia 14, nós temos aula síncrona. Ou seja, nós vamos falar sobre a apresentação da disciplina. Amanhã não tem aula. Eu vou deixar material para vocês de conceito algébrico. Terça-feira, na segunda-feira que vem, ó, que é no dia... Ih, aqui ficou bugado, tá? Mas é aqui. Na próxima, no dia 21, é síncrono. Tá? No outro, assíncrono, síncrono, síncrono, assíncrono. Então, tá descrito aqui para vocês não se perderem. Ah, mas vai ter aula? Não vai ter aula. Mas aí, aqui, ó, detalhe, gente. Isso aqui é um modelo, é um plano. Tá? O senhor segue a risca o plano? Não. O que não dá? Porque, às vezes, eu quero falar para vocês, na minha cabeça, na minha imaginação, eu vou deixar aqui para vocês conceitos algébricos e na outra aula eu já vou falar com vocês sobre relações. Mas daí vocês vão me dizer assim, mas eu não entendi. Gente, eu não vou para frente se vocês não entenderem. Tá? Então, assim, eu não sou um professor que vou... vai olhar no Google, no YouTube. Não. Tá? Eu tento tirar as dúvidas de vocês. Tá? Eu estou aqui porque eu quero ser parceiro de vocês e eu quero que vocês saiam com 60%. Eu quero que vocês saiam com 100%. Né? Mas com, no mínimo, 60% do que eu falei, vocês terem entendido. Certo? Isso não inclui as brincadeiras, tá? E nem os causos que eu vou contar, que eu adoro contar causos. Mas a parte de conteúdo, 60% vocês têm que ter entendido. Beleza? Então, gente, às vezes o plano não dá. Esse conteúdo aqui, não vai ser o que eu vou falar na aula. Mas o senhor tinha prometido que ia falar sobre funções. Mas não deu, né? Alguns têm um conhecimento mais avançado. Desculpa, nós vamos ter que ajudar os colegas que não conseguiram andar junto.
tá? Eu tento levar a turma junto. Beleza? Então, assim, vamos tentar dar a aula, né? Ir nesse ritmo, né? Para a gente fechar o semestre bem tranquilo. Mas se não der, paciência, né? Ainda mais no ensino remoto, que tem uma dificuldade ainda maior. E outra coisa que eu peço para vocês, se eu deixar material para vocês, vocês olhem, por favor, porque daí isso faz parte de toda a programação que eu vou fazendo para outra aula. O que acontece é que às vezes eu dou aula hoje, deixo o material. Vocês não vão olhar o material. Na outra aula da semana que vem, ela não vai fluir. Por quê? Porque vocês não olharam o material que eu deixei. E se vocês não olharem o material que eu deixei, eu vou ter que revisar na outra aula. E daí o que acontece? Vira uma bola de neve. A gente não vence nada, a gente nunca vai sair de funções. Né? Então, assim, todo o material que eu deixar ali para vocês, olhem, leiam, estudem, tirem um dia de vocês para olhar a disciplina. Terça-feira, das 8 às 10, é o horário de vocês. Tá? Então, das 8 às 10, vocês podem estar lá na cama, pegar o celular e olhar o que o Rafa deixou. Né? Então, beleza. Tá? Não precisa vocês deixarem outro dia da semana. Uma das coisas que eu falo naqueles vídeos, eu não sei se vocês já viram, mas é exatamente isso. No ensino remoto, a maior dificuldade, que é uma dificuldade que tem na educação à distância, é tu ter uma programação. Se a minha aula de matemática é segunda e terça eu vou estudar matemática. Se vocês fizerem isso, e é nesta lógica que eu deixo a terça-feira livre para vocês, se vocês tiverem que fazer um trabalho de matemática, vocês vão fazer nesse horário. Por quê? Porque eu não quero que vocês utilizem a quarta-feira, que é lá de outra disciplina. Tá? Porque senão vai chegar lá no final de semana, vocês não vão ter vida. Daí vocês vão realmente querer atirar pedra em mim. Mas daí vocês vão olhar que a culpa não é do Rafael, porque o Rafael deixou 2 horas para você estudar. Vocês que não estudaram, tá bem? Então, gente, tentem fazer essa programação de vocês. Ó, eu vou estudar segunda, vou estudar terça, que é os meus horários, certo? Isso não vai ser preciso que eu estude lá no meu domingo, né? Então, ou lá no meu sábado, ou lá, em vez de ir namorar, vou ter que estudar matemática, que daí vocês vão pegar asco de mim mesmo, tá? Então, se vocês conseguirem se programar, beleza, vocês vão ver que vai fluir a disciplina de uma forma... Isso vale para matemática, para... Não sei o que mais vocês têm. Uma matemática, leitura e produção, sei lá, história, que o Guilherme estava ali, deve ter história, né? De história econômica, alguma coisa assim. Então, sempre pensem nisso, tá, gente? De vocês organizarem o estudo de vocês para dentro daquela horário da disciplina, tá? Se fosse presencial, vocês teriam que estar aqui nesses horários, né? Teriam que levantar da cama, né? Mais cedo, ir para a aula às 8 horas, sair ao meio-dia, que é uma saudadezinha que dá, né? Mas, como a gente não pode fazer isso, acordem, leiam o material de vocês, façam as leituras. Isso segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vocês vão estar livres sábado e domingo. Certo? Dica do professor. Então, aqui, gente, ó, tem todas as datas, tá? Então, nós temos as previsões dos nossos conteúdos, e daí nós temos aqui a nossa prova, 26/7. Professor, que dia é a prova mesmo? Tá lá no nosso plano, 26/7. Que dia, professor? 26/7. Que dia, professor? Vai olhar no plano. Então, eu sou bem paciencioso, mas também não dá para perguntar tantas vezes a mesma coisa. E a prova 2, 27/9. Quando? 27/9. Gravaram? Anotem na agenda de vocês já, porque agora todos os professores já vão marcar com vocês, tá? Então, cuidem que se outro professor não vai marcar. É a Laura, né? Comigo é a Laura, na segunda. E vocês podem ver que eu deixei segunda-feira para a prova, né? Deixa eu ver. Cai numa segunda-feira. Então, sempre as nossas provas são numa segunda-feira. Que daí vocês tiveram o final de semana inteira para estudar. Como vai funcionar a prova, professor? A prova sempre são exercícios que vocês nunca estudaram e nunca viram na vida, tá? Só para dificultar. Brincadeira. Isso é o que todo mundo diz depois que olha a prova. Mas eu nunca vi isso. Na verdade, vocês não estudaram, né? Mas ver, já viram. É sempre baseado no conteúdo de vocês e vai ser baseado nos conteúdos que a gente viu antes, tá? É só isso. Não tem mistério nenhum. Como que ela vai funcionar? Online. Dentro do Moodle, vocês vão ter que ir lá e escrever a resposta final. E um campinho para vocês anexarem os cálculos, tá? Então, por que do cálculo? Professor, você não acredita em nós? Acredito, até porque eu vou colocar 100 exercícios e eles são automáticos, né? Ou seja, cada um de vocês são 100 exercícios que eu vou selecionar 5.
aleatórios, né? Então, a probabilidade de alguém de vocês ter a mesma prova, quem já fez estatística sabe que isso é inviável, né? Porque além desses 100 exercícios, eles são cada, tipo, vai cair o mesmo exercício para Camila e para o Leonardo. Estou falando isso porque os dois quebraram na minha tela. Para Camila e para o Leonardo, é a mesma questão. Só que para o Leonardo vai estar lá 2x ao cubo, mas para a Camila vai ter 1/3 de x ao cubo. Vai mudar esse númerozinho, que vai ter que mudar todo o cálculo. Então, assim, eu não me preocupo com cola, não se preocupe com isso. O que eu me preocupo é, vocês vão ter que colocar uma nota. E o Moodle vai dizer certo ou errado. Porque ele tem um gabarito automático também. Então ele vai dizer certo ou errado. Só que assim, ninguém aqui já foi meu aluno? Alguém aqui já foi meu aluno? Às vezes eu estou falando aqui, estou mentindo, né? Mas alguém aqui vai dizer mentira, ele nunca fez isso. Alguém já foi meu aluno? Pelos nomes eu nunca vi, mas quem já foi meu aluno, e depois vocês vão poder falar ano que vem, eu gosto de olhar o processo que vocês levaram a fazer aquela construção daquela resposta de vocês. O que acontece? Vocês erram um sinal. A coisa mais boba. Dá uma raivinha? Dá. Mas vocês tiveram todo o raciocínio correto, erraram o sinal de bobos, tensos, de dia de prova. Então, o que acontece? Mesmo que o Moodle tenha dito que vocês erraram a questão, eu vou olhar o resultado de vocês. E eu vou olhar assim, não, mas ele errou porque ele errou esse sinal. Então, eu vou lá e ajusto a nota de vocês. Dou mais uns pontinhos lá só para a gente não ficar de mal, entendeu? Então, se a questão valeu 2 pontos, o Moodle, vocês colocaram, a resposta dava menos 30 e vocês foram lá e colocaram menos 7, o Moodle deu errado. Daí eu vou olhar, mas olha só, esses cabeçudos aqui, em vez de eles somarem, eles diminuíram. Daí eu vou colocar lá 0,5, 0,30, tá bem? Quase que pelo esforço. Não, esforço não, né? Eu dou pelo que vocês apresentaram ali de raciocínio, né? Então, por isso que vai ter sempre a prova e um espaço para vocês anexarem a resolução, tá? Até porque depois vocês vão dizer assim, mas eu só aceito reclamação de prova de aluno que anexar. Professor, eu tirei 10. Beleza, não quero anexar a resposta. Ok, tu tirou 10. Né? Tu não vai reclamar para tirar 11, né? E se tu tirou 10, significa que tu acertou as questões conforme o Moodle fez. Agora, eu programei como tu fizesse. Agora, eu tirei 8. Não, tirei 4. Isso nunca vai acontecer. Mas eu tirei 4. Ou eu zerei. Que também nunca acontece. Que Deus me livre. Eu tirei 0, tirei 4, tirei 2. Mas eu quero que o senhor corrija porque o Moodle corrigiu errado. Tá, mas você anexou? Não. Perdeu o direito de resposta. Como é que eu vou saber se você fez ou não? Tá bem? Então, assim, só terá direito à revisão de prova ou, professor, acho que aquela questão não. Se você colocou lá a resolução de vocês, tá? Então, tem um espaço para prova, tem um espaço para colocar o material de vocês. Tá bem? A resolução. Entendido? Então, vai funcionar assim, tá? No presencial, eu deixo vocês levarem uma folha de cola, né? Então, vocês poderão utilizar uma folha de cola com todas as fórmulas. Não vai ser preciso, né? E assim, professor, eu não fiz a primeira prova. Porque caiu minha internet, ou eu tive Covid, ou que Deus o livre, não quero isso para ninguém, mas eu tive uma gripe, ou caiu minha internet, ou meu computador estragou, ou era, sei lá, algo que aconteceu. Justifica. E no dia 4/10, vocês terão essa prova atrasada. Professor, eu não posso fazer durante o semestre? Não, eu concentro tudo lá no final, porque daí eu sei quem faltou a 1, quem faltou a 2, porque são outras provas, né? Então, assim, não fiz prova por algum motivo, justifica, sem problema. Lá no dia 4/10, na última semana de aula, onde vocês vão estar cheio de outras provas, vocês não vão ter tempo para estudar nada, vocês não vão nem lembrar do conteúdo de matemática, vocês vão ter que fazer prova atrasada. Isso eu falo para vocês não perderem a outra, né? Então façam antes, né? Porque depois é bem pior. Tá bem? Isso. E eu sempre tento fechar um pouquinho antes, tá? Então, dia 27/9 ali é a nossa última prova, porque daí vocês não estão naquela loucura final, assim, né? Porque essa semana do 4, 5, essa semana ali do 4/9 é a semana que vocês vão ver. Os professores mais vão marcar a prova, tá bem? Então eu tento finalizar um pouquinho antes, tá?
Na dúvida ainda aqui, se a gente achar que tá legal de conteúdo, eu troco, faço a prova aqui, o trabalho aqui. Se vai apertar muito lá no final para vocês, tá? Então, é bem tranquilo, tá bem? Dúvida, gente? Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Se vocês precisarem falar comigo, tirar alguma dúvida do conteúdo, só mandar por e-mail, a gente marca um meeting individual ou em grupo para tirar umas dúvidas. Quarta-feira é o dia que eu deixo livre para vocês, quarta de manhã. Eu marquei de manhã porque, assim, ó, como eu dou aula no mestrado, como eu dou aula na graduação, tanto aqui quanto na economia, e eu ainda ajudo o pessoal da educação à distância, fica bem pesadinho minhas agendas. Então, assim, ó, eu consegui dar uma organizada e ficou quarta-feira de manhã. Depois que eu fiz isso, eu me lembrei que vocês têm aula de manhã, né? Mas, assim, essa é uma estimativa. Se vocês tiverem dificuldade, me mandem e-mail que a gente tenta encaixar um horário. Nesse horário, é certo que eu vou estar livre, tá? Ou para vocês ou para outra turma. Não tem problema nenhum. Nesses horários, a gente consegue agendar. Não tem, professor, mas quarta-feira a gente tem aula. O senhor é bem inteligente, colocou nesse dia. Beleza. Então, a gente pode marcar na quarta de tarde, né? 1 ou 2 horas ali, a gente vai ajustando, eu puxo daqui, faço alguma coisa de tarde, de manhã e beleza, tá? Então, isso tudo é questão de agenda, tá? Não tem problema. Mas eu vou falar uma coisa para vocês raramente procuram, não sei o porquê, acho que vocês têm medo da gente, não sei. Mas estou aí à disposição de vocês, tá? Então, durante a semana, a gente vai agendando. Marquem ali, professor, estou com dificuldade, não entendi. Ou eu vou mandar um material para vocês, um vídeo explicando alguma coisa, achar algum material extra, ou a gente agenda, a gente conversa, tá? Então, esse é o dia que eu tiro para vocês. Tá bem? Certo, gente? Bom, agora nós vamos primeiro ver se vocês estão com alguma dúvida. Alguma dúvida, gente? Ansiosos? Tudo tranquilo? Não começou ainda, né? Por enquanto tá tranquilo. Beleza. Bom, eu vou ver aqui quem são os alunos que estão de momento. Vou antes abrir aqui, só para me ver. Nós estamos em 26. São 26 alunos. Dos 26 alunos, eu tenho 22 que marcaram presença. 1, 2, 3, 4. Tá. Quem levantou a mão ali? Todos ainda não conseguiram acessar o Moodle? O Moodle não, né? O e-learning. Dá um pouquinho de confusão no início, mas é o seguinte, quando cair o Moodle lá, vocês vão lembrar, ainda bem que o Ferraz tem o e-learning, né? Porque não está funcionando, pelo menos eu vou estudar matemática. E eu gosto de um visual um pouquinho mais diferente, né? Então, minhas brigas com a universidade não... Tá meio antiguinho aquele Moodle, né? Então, gente, eu vou sempre mudando, vou arrumando, deixando uma coisinha um pouco mais agradável, tá? E tem algumas ferramentas que eu utilizo que não tem no plugin da universidade. Então, eu vou instalando aqui, eu tenho autonomia de poder ir mexendo, né? Bom, nós estamos diminuindo. Laura, Débora e Carolina. Vamos ver. Demais, alguma dúvida, gente? Que daí eu posso liberar vocês, e daí eu fico conversando com a Laura, Débora e a Carolina para a gente ver o acesso deles. Alguma dúvida? Todo mundo conseguiu, exceto as três, conseguiram acessar o e-learning. Vai dar um pouquinho dessa dorzinha de cabeça, um pouco é lá no Moodle, um pouco é no e-learning, um pouco é no Google Classroom, porque vocês vão ver que tem professor que usa um Google Classroom, né? O que acontece é que a universidade não tem uma ferramenta que ela diz, todo mundo tem que usar essa. Não tem. Então, tem gente que utiliza e-mail, né? Sei lá, né? Tem gente que se adaptou, eu mando tudo por e-mail, né? A gente se encontra no Meet, ok, né? É válido, tá lá nas nossas diretrizes que pode ser. Tem gente que criou o grupo do WhatsApp. Eu não me importo do grupo do WhatsApp, tá? Se vocês quiserem me adicionar, não tem problema nenhum. Eu só vou responder lá de vez em quando eu conseguir, né? Desde que vocês não fiquem no bom dia, boa noite, boa tarde. Eu já bloqueei vocês. Mas o grupo do ano passado foi legal porque quando tinha alguns... É claro que vocês vão criar um outro grupo, né? Porque não é no mesmo grupo, né?
Vocês vão ter um grupo da disciplina, porque senão vocês vão falar de mim lá no outro grupo principal. Aí não dá, né? Vou estar olhando. Mas a outra disciplina ano passado foi bem interessante. Eu não me importo. Vou até para lembrar, hoje tem aula, hoje não vai ter aula. Avisos rápidos até eu acho bem interessante. Tá? Ou um representante da turma aí que eu posso falar também, não tem problema nenhum. Certo, gente? Dúvidas? Ah, beleza. Se está tudo certo com o pessoal aqui, não os que estão com a mãozinha erguida, os da mãozinha erguida fiquem aí. Eu me despeço então de vocês, agradeço, eu espero que seja um semestre muito proveitoso. Vão lá no Moodle e tem um negocinho aqui que se chama perfil. Tá? Vão lá e escrevam o perfil de vocês. Da onde vocês são, quem vocês são, que vocês... Eu vou colocar um fórum lá para vocês se apresentarem. Eu quero saber quem é vocês, de onde é que vocês são, qual é a experiência de vocês, o que vocês trabalham, não trabalham, o que vocês fazem, não fazem, quando é que eu terminei, escrevam o que vocês quiserem, né? Quando que eu terminei meu ensino médio, só para me conhecer um pouquinho de vocês, tá? Então, eu vou colocar lá lá pelo eLearn, isso, lá no eLearn eu vou colocar para vocês um fórum, tá? Então, depois que terminar a aula aqui, eu vou arrumar lá e vou colocar um eLearn que eu quero saber quem são vocês, tá bem? Vou criar lá além daqueles conceitos, eu vou criar um outro que se chama apresentação. Eu vou colocar essa gravação lá e embaixo eu vou colocar um fórum para você se apresentar, tá bem? Sejam bem criativos, quero saber quem são vocês. Só não digam que eu dei matemática, tá? Daí isso abala o coração do professor. Muitos de vocês vão ouvir falar do Ferraz. O Ferraz sou eu, tá? É porque, na verdade, como tem mais professor também com o nome de Rafael, a gente é quase que um exército aqui, por sobrenome, tá? Então tem o Rafael, tem o Amorim, tem o Schmidt, é tudo Rafael, tá? Então o Rafael, o Ferraz, o Rafa, o guri da tecnologia, o guri do EAD, sou eu, tá? O malvado favorito, sou eu, isso aí foi dado pelos alunos. O Ferraste, sou eu, também dado pelos alunos. Ferrastes com limites, que daí foi a segunda prova, era limites. Ferrastes com limites, fui eu, sou eu, tá? Então, se falarem aí qualquer um desses nomes, sou eu, tá? Eu prefiro o malvado favorito. Pode ser ruim, mas ainda fico em primeiro lugar entre todos, né? Tá bem? Então, eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Aproveitem a universidade, aproveitem as disciplinas, aproveitem esse time de professores que a gente tem. E eu espero vocês, então, na segunda-feira que vem, tá? Eu vou deixar um materialzinho já para vocês ali, deem uma olhada, vão acompanhando o e-learning. Eu mando sempre quando eu coloco o material, eu mando para vocês, deem uma olhadinha que eu mando por e-mail lá para vocês, avisando que tem material novo, tá bem? Se cuidem e vou esperar qual é o novo apelido, né, dessa turma, tá? E eu espero daí vocês, então, na próxima segunda-feira, tá bem? Um abração. E o pessoal que está com a mão erguida, fiquem aí, que nós vamos conversar ali. Eu vou ajudando vocês a entrar no e-learning, tá bem? Um abraço e cuidem-se. Vou interromper.